tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer 100 fatos sobre Jujutsu Kaisen. Lembrando que já tem 3 vídeos parecidos com esse aqui no meu canal, que é de obras diferentes. Tem 200 fatos sobre Naruto, 100 fatos sobre Jojo Bizarre e fatos e curiosidades sobre Hiro Mashima, né, em suas obras aí, que é o autor de Fairy Tail, Eden Zero, Iron Master, entre várias outras obras por aí. São algumas curiosidades bem legais. Então deixa o like nesse vídeo, porque dá muito trabalho, e comenta aí embaixo se você sabia alguns desses fatos ou não, e se inscreve no canal, porque esse é o segundo vídeo de uma série onde eu vou postar 6 vídeos, cada um domingo do mês, aí do dia 18 de dezembro ao dia 22 de janeiro, onde eu vou estar postando fatos e curiosidades sobre obras diferentes. O primeiro que saiu foi domingo passado sobre Jojo Bizarre. Esse é o segundo sobre Jujutsu Kaisen, né? Pegando o hype aí do filme que saiu dia 24 de dezembro lá no Japão. Infelizmente não achei no mundo pirataria pra eu ver, porque se eu tivesse achado eu tinha visto. E assim que eu ver, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, porque Jujutsu Kaisen é muito bom e tem várias curiosidades legais aqui sobre a obra, sobre os personagens, sobre o autor também, tá? Deu muito trabalho pra poder conseguir todas essas informações. E o terceiro vídeo dessa série, né, de fatos e curiosidades sobre os animes é de One Piece, aonde vai sair 200 fatos dia 1º de janeiro. Começar o ano aí bem informada sobre o One Piece, se Deus quiser e der tudo certo. Lembrando que a enquete tá aberta lá na minha comunidade pra votação ainda, né, porque os vídeos eles estão saindo de acordo com o que vocês votem. Eu fiz uma pequena mudança sobre Jujutsu Kaisen, né, sair antes de One Piece, mas os seguintes sairão de acordo com o que vocês querem, com o que vocês tiverem vontade, com o que vocês quiserem, certo? Então compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês aí, que é fã da obra ou não, tá certo? E tô pensando em trazer um mangá aqui no canal. O que vocês acham, certo? Então, sem mais enrolação, bora lá, porque são 100 fatos, né? Então, senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu vou estar falando o número dos fatos, mas se eu me atrapalhar, vocês me perdoem, me desculpem. E é isso aí. E lembrando que esse vídeo vai ter alguns spoilers, sim, do mangá. Não muito, não sobre os acontecimentos, como que aconteceu, mas de fato, né? Então, pra deixar claro. O que significa Jujutsu Kaisen, né? Tipo, especificamente o título, né? Jujutsu Kaisen possui uma ligação direta com a história e ele pode ser traduzido como batalha de feiticeiros. E quando Jujutsu significa feitiçaria, né, que é o motor da história, né, que é a habilidade de manipular energia amaldiçoada, da mesma forma que lá em Naruto é jutsu, né, quando se trata da manipulação do chakra. Então são duas palavras que têm muita ligação, né, só o que muda é a forma de pronunciar mesmo. 2. No mangá até agora, Itadori, ele já comeu 15 dedos do Sukuna, e ele só pode comer esses 15 dedos do Sukuna porque os outros 5 dedos foram comidos por outras pessoas em outras épocas, entendeu? Então não tem como resgatar esses 5 dedos pra ele comer e terá os 20 dedos, né? Porque os dedos disponíveis de Sukuna ele já comeu. 3. Megumi não gosta de mostrar a sua dor e nem os seus sentimentos, né? Porque ele é alguém que nunca mostraria seus sentimentos verdadeiros e tal, para as pessoas não sentirem dó dele, né? Porque ele não gosta dessa coisa de empatia. É uma coisa da personalidade mesmo. 4. Gojo, ele é o feiticeiro mais forte da série e todo mundo sabe disso, só tô ressaltando. E falando em forte, né? Top 5 maldições mais fortes da obra. Em quinto lugar é o Jogo, né? Quarto lugar é o Hanami. Terceiro lugar é o Mahito. 2 é a Rinka. E o primeiro é o Sukuna. Pra quem tinha dúvida aí, o Sukuna, ele é a maldição mais forte da obra, né? À toa que ele é o rei das maldições, né? 6. Top 10 personagens feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen. Por enquanto são, né? Que são os personagens que foram apresentados tanto no anime como no mangá. Primeiro, Satoru Gojo. 2, Yuta Okkotsu, que vai ser o protagonista do filme que vai sair. 3, Suguru Geto, né? 4, Yuki Tsukumo. 5, Naobito Zeni. 6, Kento Nanami. 7, Aoi Todo. 8, Togi Inumaki. Yuji Itadori. E 10, Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro tem um fato interessante sobre ele, por isso que eu expliquei, ele tá nessa 10ª posição, que eu já vou falar pra vocês. Então, por enquanto, é esse, né? Então, o que será o top 5 personagens mais fortes daqui uns anos
mais ou menos. 7. O autor disse que não pretende estender a obra por muito mais tempo. Então, tá tendo esse arco, ele pretende fazer no máximo mais 2 arcos. Então, a data pra finalizar, né, pra obra ser encerrada é entre 2 anos, a não ser que os editores peçam e aí ele mude de ideia, mas por enquanto é isso. 8. Em dezembro de 2021, a série atingiu a marca de 60 milhões de cópias em circulação no Japão. Até hoje, da revista Shonen Jump, só existe 8 obras, né, com Kimetsu no Yaiba que atingiram a marca de 100 milhões de cópias. Jujutsu Kaisen até julho do ano que vem vai atingir 100 milhões. 9. Nobara Kizaki foi criada para ser uma mulher impiedosa e autoconfiante, que acredita fortemente em si mesma. Ela não foi criada, ela não tá ali para poder ser integrante fraca do grupo ou para poder ser protegida pelas outras pessoas ou por ficar chorando, nada disso, né? Então, assim, ela foi criada para ser o oposto da Sakura, tá bom? 10. O Itadori, ele é um cara muito forte e, assim, mesmo no colégio, todas as pessoas falavam que ele tinha uma força sobre-humana, né? E o porquê dele ser tão forte, assim, nenhum autor sabe exatamente porque não assumiu, não pensou numa forma de explicar, mas eu tenho uma teoria que, se eu pudesse apostar, eu falaria que o Itadori, ele é filho de alguém que comeu um dos dedos do Sukune, né? Então ele acabou herdando alguma coisa, e por isso que quando ele comeu o dedo do Sukune, o organismo dele com o Sukuna deu muito certo, né? Porque se fosse outra pessoa, ele teria explodido. Espero que vocês tenham entendido. 11. Satoru Gojo tem 1,90 m de altura, e o que torna um dos personagens mais altos da série, e logo também em outros status eu vou falar a altura dos outros personagens. 12. Satoru Gojo é apaixonado por doces, né? E é revelado na primeira página que Gojo, ele costumava comer doces pra poder pensar melhor, né? Na verdade, né? Tipo, eu lembrei muito do L e tal, mas isso acabou desenvolvendo um pequeno vício, fazendo com que ele ficasse aficionado por doces. Então, quer deixar ele feliz? Dê doce pra ele. 13. O significado do nome do Satoru Gojo é derivado de verbos japoneses, né, claro e tal, que é derivado de um verbo japonês que significa saber ou compreender. E além disso, Satoru pode ser escrito usando diferentes kanjis, aí dependendo da forma dos kanjis que são usados para poder escrever o mesmo nome, tem significados diferentes. E também pode assumir o significado de espiritualmente desperto ou aquele que tem uma percepção superior, né, o que se aplica basicamente a ele, né, já que ele tem o poder dos 6 olhos. 14. Bleach foi uma das grandes inspirações para Akutami, né, que é autor da história, criar o Shounen Jujutsu Kaisen, né, porque afinal de contas é uma das obras favoritas do autor. 15, né, muitas pessoas acham que o Satoru, né, foi inspirado no Kakashi de Naruto por causa da venda, né, só que não, na verdade ele foi inspirado em alguém que é divertido, misterioso e usa uma venda nos olhos, né, que é basicamente o Kenpachi de Bleach, né? E Gojo, ele se mostra muito fã de Digimon, né? Lá no capítulo 66 do mangá, né? E o seu dublador em inglês é o Kaiji Tang. E o seu dublador é Yuji Nakamura, que também são dubladores que já dublaram alguns personagens de Digimons. E, tipo assim, essas informações, essas referências foram colocadas na obra pensada pelo próprio autor, né? 17. Akutami criou um dos personagens mais poderosos e queridinho dos últimos tempos, que é o Satoru Gojo, porque todo mundo só fala de Satoru Gojo, é Satoru Gojo, não é Megumi, Satoru Gojo e tal, e não sei o que, né? E ele já afirmou que o Satoru Gojo, ele era um personagem que foi criado para ser forte, e ele resolveria tudo muito fácil e rápido, porque precisava de um personagem assim. Então ele decidiu selar para poder dar graça à história. Tipo, ele criou um personagem forte, mas aí tava sem graça, porque ele resolvia tudo, então teve que selar ele, né? Mas também deixou uma expressãozinha que se talvez o Satoru Gojo quisesse de alguma forma, ele podia sair do selamento. Não por conta própria, mas com ajuda. 18. O Satoru é considerado como o feiticeiro mais poderoso entre todos os feiticeiros Jujutsu, e Gojo, ele é descrito como alguém capaz de fazer tudo, justamente tudo, e ele acaba se comportando, né, como se não fosse capaz de fazer nada, todo despreocupado da vida e tal, e isso ele diz que é para poder educar a próxima geração, que ele quer educar a próxima geração de acordo com o conhecimento, não na força, tá? Porque ele mesmo falou que se ele quisesse ele matava todo mundo que é chefe dele. 19. Existem referências e semelhanças com outras obras, além de Bleach, que eu já citei. E vamos ver se vocês pensam em alguma semelhança, né? Tipo, entre
Aono Exorcist, né? Se vocês não viram, vejam, porque é uma obra muito boa, onde fala sobre exorcistas e tal, tem o Satã também, né? E o autor disse que a roupa do Itadori é inspirada na roupa do Naruto, as vendas nos olhos são parecidas com as vendas que o Kenpachi usa em Bleach, como eu também já falei pra vocês, acho que isso umas 3 vezes e tal. E o Megumi, ele não... E o Itadori e Megumi não é pra serem rivais, e sim pra ser amigos, diferente aí de vários outros shonens, né? Aonde o protagonista sempre tem um rival, né? Que eu não preciso nem citar, né? Então, pra fazer uma forma diferente, ele colocou que os dois é pra ser amigo. O time de 3, né, alunos e um sensei pode ser inspiração de Naruto, sim. E tem um personagem super poderoso, né? Igual que foi inspirado em Dragon Ball Z, com vários personagens super poderosos e tal, porque é legal, né? Entre várias outras obras também, como Hunter x Hunter, entre outras, tá certo? 20. Em Jujutsu existe vários personagens interessantes, né? E um deles é o principal vilão, né? Que foi o que mais apareceu, que é o Mahito, que quer destruir a humanidade, né? Por que exatamente ele quer fazer isso, a gente não sabe, mas é muito assustador, tem todo um desenvolvimento por trás dele, né? 21. Espíritos amaldiçoados, né? São considerados corruptos e possuem habilidades distintas, né, insanamente poderosas, e eles existem simplesmente para poder caçar seus próprios criadores, que são o próprio humanos, né, porque se eles nascem das emoções ruins dos humanos e eles se voltam contra os humanos, né. 22. E dos tipos de maldição, existe uma classificação, né, dessas maldições na história e tal, que vai do tipo 1 ao 4, né. Também tem as maldições de nível especial. 23. E mais adiante, o autor já disse, né, que a história contará também com outros 3 tipos de maldições ainda mais poderosas, né. Então, assim, mais poderoso que o Mahito, mais poderoso que o Sukuna, né. Fala se isso não desperta a curiosidade das pessoas, né. 24. O pacto entre Sukuna e Itadori deixa claro, né, que o Sukuna poderá ter o controle do corpo do Itadori por apenas 1 minuto. E também ele não poderá matar ninguém. Só que em alguns capítulos mais à frente do mangá, ele fez uma aposta com outro vilão lá e disse que ele toparia matar todo mundo, menos o Megumi. Então, né? Já mais pra frente eu vou falar sobre essa curiosidade, porque motivos, explicação do Sukuna ser tão interessado no Megumi. 25. Um dos principais objetivos dos feiticeiros Jujutsu é encontrar e destruir todos os dedos do Sukuna para poder eliminar seu espírito amaldiçoado de uma vez por todas. Então, por isso que eles querem matar o Yuji, né? E eles já tentaram. 27. Ryomen Sukuna é baseado em uma figura mitológica japonesa de mesmo nome, sendo descrito como Nihon Shoki, se eu estiver falando certo, né? Que é tipo um demônio semelhante a um espectro e que é espectro, né? Que supostamente teria aparecido na província de Hida em tempos antigos. Então, tipo, essas coisas de mitologias do Japão sempre tem muita relevância e tal. São coisas que eles acreditam que já aconteceram, né? 28. 27, né? Pelo fato de ter 4 braços e com o kimono de Sukuna é feminino e é um pouco mais largo do que o habitual, permitindo que os seus membros adicionais fiquem mais confortáveis, né? Ele é o rei Sukuna, rei das maldições, então ele tem até luxo. 29. Na primeira pesquisa de popularidade de Jujutsu Kaisen, que contou com mais de 160 mil votos, Sukuna ficou em 10º lugar, né, recebendo ao todo aí 5.860 votos, né, e na frente de alguns personagens interessantes, como Kasumi Miura, Maki Zenin e Suguru Geto, né, inclusive tem um fato interessante sobre o Suguru Geto. 30. Os nomes das técnicas do Sukuna parecem ter alguma relação com a culinária, né. 30. O Sukuna, no tempo que ele era humano, ele comia carne de gente humana, inclusive ele tinha um cozinheiro que ficou do lado dele muito tempo. 31. No fanbook oficial de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami revelou que os dedos de Sukuna têm gosto de sabonete. Então, se você já se perguntou quais são os gostos, o gosto dos dedos do Sukuna, tá aí, sabonete. 32. E Yuta, né? O Yuta Okuto, o propósito dele é salvar alguém que é importante para as pessoas que ele se importa, mesmo que ele não se importe com essa pessoa, que no final das contas ele vai salvar. 33. E Yuta deixa bem claro que reconhece e se identifica com o fardo que o Yuji carrega, porque afinal de contas ele também tem uma maldição a Rinka, né, que fica ali do lado dele. Só que apesar de conta que, não comparando, porque a Rinka ama o Yuta e o Sukuna, né. 34. Yuta é responsável por matar Yuji caso ele saia do controle, e ele preferiu assumir essa função
já que isso permitiria ele ter um controle maior da situação, já que ele tem algumas técnicas super interessantes e ele poderia enganar os anciões de alto escalão. 35. E a solução encontrada por Yuta foi realmente matar o Yuji, né, mas utilizando imediatamente a sua técnica amaldiçoada reversa, né, pra fazê-lo ele voltar à vida assim que ele morresse, mas de fato ele morreu, né, ele morreria ou ele morreu e enfim, né. 36. Gege planejava apenas fazer Jujutsu Kaisen 0, né, e após terminar isso, ele queria fazer um mangá sobre idols, né, já que é o grande sonho do autor, né, só que o seu editor falou pra ele continuar, né, porque tava dando muito certo, né, e aí ele resolveu investir em Jujutsu Kaisen. Não por vontade própria, mas porque o seu editor disse, né, e o povo também é movido a dinheiro e tal, né. 37. Sobre o seu pseudonome, né, que é o nome que o autor assina, né, Akutami Gege, né, a ideia inicial seria para Dukudami Milk ou Dukudami Yuji, né, então como ele não pôde usar esse nome, ele pegou e pôs no protagonista. 38. A ideia inicial era que Nanami fosse um vilão e que posteriormente, lá no futuro, ele ajudaria Itadori, mas ele resolveu usar isso porque ele foi pensando, né, que em algumas partes da história eles iriam precisar dele, né, da habilidade dele pra poder ajudar o Yuji, ou pra poder fazer a história se mover, e seria mais legal se ele fosse um feiticeiro de Jujutsu, né. 39. Se o Nanami fosse um vilão, ele teria matado todas as pessoas da empresa que ele trabalha, porque ele tenta levar uma vida normal, mas ainda a encheção de saco é muito grande. 40. Gege Akutami não se importa com qual personagem da obra morra, desde que a história fique interessante, né, então não se apegam aos personagens, tá bom? 42. Akutami sempre gostou de mangás, mas foi uma amiga dele que o influenciou a criar o seu próprio mangá e a começar a desenhar. E aí ele foi desenhando, pegou o gosto pelas coisas e tal, e aí ele tinha um certo talento, né, porque assim, manga, lá no Japão muitas pessoas desenham, mas não são todo mundo que acabam sendo reconhecidos, como foi no caso dele. 42. Akutami não desenha garotas em cenas deles, porque os seus pais vão ver e ele não quer que os pais dele chamem a atenção dele. 44. E ele não faz elas fofas porque isso irrita ele, né, então por isso que as personagens são mais interessantes, fortes e fodas e tal, não tem grande sexualização. 45. As pessoas especulavam, né, que ele era uma mulher por causa das personagens femininas dele, né, que elas eram fortes, poderosas e tal, e não tinha hate, então achou que a autora era uma mulher porque ela respeitava os personagens, entendeu, mas ele é homem. 46. Akutami tinha planos de deixar Yuji morto após o Sukuna ter arrancado o seu coração lá no começo do mangá, porque ele pensou, se Jujutsu não der bem, né, tipo, Yuji não for bom, eu mato ele e pronto, acabou, né. E também o autor, ele não se dá muito bem com o Yuji, ele não sabe como desenvolver, descrever e falar as coisas sobre o Yuji, mesmo que o Yuji seja o protagonista. A ideia original era Juntai Titan, mas a palavra Jujutsu tinha que estar no nome, então virou Jujutsu Souzen, né, porém o kanji de Souzen é muito difícil, então virou Jujutsu Kaisen. Olha pra você ver o tanto que dá trabalho aprender a falar japonês, né? Tem gente que fala que é fácil, né? E que Jujutsu foi um sucesso, e é um sucesso, todos sabem, principalmente aí nos últimos anos, né? Agora algumas informações pra complementar. 48. Jujutsu Kaisen foi a quinta série de mangá mais vendida em 2020, né? Dentro do período aí de um ano, de novembro de 2019 a novembro de 2020, com mais de 6.702.000 cópias vendidas. Em janeiro de 2021, os primeiros 15 volumes, incluindo o volume 0, levou 15 das 16 posições da Oricon, né? Que é daquela semana de janeiro, onde eles disponibilizam vários mangás para poder serem vendidos e eles vão fazendo um ranking dos mais vendidos, entendeu? E ele só foi ultrapassado pelo volume 33 de Shingeki no Kyojin, que liderou a lista, né? Que foi quando tava Shingeki no Kyojin tava chegando ao final e todo mundo queria saber, né? Então, superou One Piece, Kimetsu no Yaiba, né? 49. Segundo o My Anime List, né, Jujutsu Kaisen foi o anime mais popular de 2020. Em janeiro de 2021 foi revelado que o anime foi a segunda série de anime mais assistida na Crunchyroll em 2020, sendo vista em 71 países, né, tipo, e em alguns territórios ficando apenas atrás de Black Clover. Tem muitas pessoas ainda que questionam Black Clover, entendeu? E Jujutsu Kaisen foi o grande ganhador da Crunchyroll Animes Awards de 2021 nas categorias de melhor anime do ano, melhor encerramento e melhor antagonista, né, que é o
Ryomen Sukuna, inclusive outros personagens que foram indicados para poder concorrer, como o Satoru Gojo e tal, só que infelizmente não ganharam, né? 52, em pesquisa de popularidade, o Gojo, né, por mais que todo mundo Gojo e tal, ele conquistou ele conquistou o terceiro lugar do mangá, num total de 16.923 votos, que é naquela mesma votação lá que eu falei do Sukuna. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a idade e a altura de alguns personagens, tá? Togi Inumaki, ele tem 17 anos, 1,64 m de altura. Maki Zenin tem 17 anos, 1,70 m de altura. Alta ela, hein? 55, Nobara Kugisaki tem 15 anos e 1,60 m de altura. 56, Megumi Fushiguro tem 16 anos, 1,75 m de altura. E já vou revelar que dia que ele faz aniversário, inclusive já passou e ninguém deu parabéns pra ele. 57, Sukuna, né, tem mais de 1000 anos e é a mesma altura do Itadori, porque ele está no corpo do Itadori, né? 58, Yuji Itadori tem 15 anos e ele tem 1,73 m de altura, ou seja, o Megumi é 2 centímetros maior que ele. 59, né? Satoru Gojo tem 28 anos de idade, como eu já falei, ele tem 1,90 m de altura. Vocês sabiam que ele tem 28 anos de idade? 60, por que dos olhos do Satoru ser azul? Porque é uma cor vibrante e uma cor bonita que se destacaria a hora que usasse o 3D, simples assim. E, bom, agora eu também vou falar um pouco mais sobre a Nobara. E eu quero saber se vocês sabiam dessas coisas ou não. 61, ela pinta o cabelo dela é preto, ela pinta o cabelo dela não é daquela cor de nascença, tá? Ó, diferente do Itadori. 62, ela tolera a dor em grandes proporções, embora seja uma simples humana, né? Nobara Kugisaki consegue suportar a dor ainda melhor que muitos outros personagens, né, de Jujutsu Kaisen. E a gente pode perceber isso no próprio anime, né? Uma coisa interessante é que diversos autores fazem dar nomes autoexplicativos para os seus personagens, né? Como aconteceu com a Nobara, né? Então, assim, no caractere, né, da Nobara, lá, enfim, que se chama Kugi, né, que é de Kugisaki, que significa prego ou cravilha, né, fazendo uma enorme referência às armas escolhidas pela personagem, né, e já nos kanjis de Nobara significam selvagem e rosa, né, e isso resume muito bem a personalidade da Nobara e a Nobara, né, porque ela é linda, forte ao mesmo tempo. Ela não é a Sakura, mas a sua força é de dar inveja. E Kumani, né, a autora disse que a Nobara é uma das personagens mais inteligentes de toda a obra. Inclusive, ela é a mais inteligente entre o Megumi e Itadori. Entendeu? Então, se a gente acha que o Megumi é foda, porém a Nobara é mais inteligente, foi confirmado pelo próprio autor. 65. Ela foi criada para ser um meio termo da personalidade entre Itadori e Fushiguro, né? E Nobara ainda carrega um QI muito mais alto do que os seus colegas de time, principalmente acima do que o Megumi, né? E olha que o Megumi é muito inteligente e mostrando que ela é muito competente e melhor taticamente do que os outros em algumas áreas e que ela tem um talento natural que permite criar estratégias até mesmo nas piores situações, porque o pensamento dela é super rápido. Ela nunca foge das batalhas, mesmo sabendo que irá perder. E a sua única preocupação enquanto ela luta é de não ter trazido os pregos o suficiente. Ela não sente medo, ela não sente raiva e ela não pensa em fugir. Que ela tem um pensamento que se ela entrou na batalha, ela vai ganhar. É por isso que ela adora lutar com pessoas fortes, porque testam. Ela se testa, né? 67. E o mais importante é que as Nobara vai às compras sempre nas horas vagas. E ela compra muita comida e experimenta muitas roupas, curtindo a sua vida em Tóquio, né? Já que ela se tornou feiticeira Jujutsu, né? Mesmo que ela tenha enorme talento pra isso, levar esse jeito, pra poder viver em Tóquio, né? E encontrar sua amiga lá. 68. Togi carrega um xarope, né, pra tosse, né, pra poder tratar a sua garganta irritada sempre que ele está em batalha e ele precisar, ele usa, né, tipo, isso prolonga, né, o tempo em que o Togi pode usar a sua língua amaldiçoada. Maki adora comida processada e o cabelo da Maki é mais liso do que o cabelo da Mai. Eu espero que vocês estejam gostando desses fatos. Alguns podem parecer não muito interessantes, mas são bem interessantes. E outra coisa, 72, ao contrário do que a gente imagina, né, a Maki e a Mai, elas não são primas do Megumi, sim, são suas tias primas, mas são tias, né? E agora sobre o Megumi, se inscreve no canal. 73, mesmo o Megumi usando só 60% do seu poder, ele é ainda mais forte do que o clã Zenin e ele será o próximo líder, ou já é
o próximo líder, né? 74. Akutami explicou, né, que o Sukuna, ele tem memórias de seu passado como humano. Então ele lembra de muitas coisas que aconteceram há 1000 anos atrás, inclusive a forma que ele morreu, que isso é muito importante e tal. Só que é complicado, ele não sabe muito bem como trazer isso para poder ser explicado na obra, entendeu? Então, mas de alguma forma ele vai ter que trazer, né? 75. Akutami esclareceu que Sukuna não era tão temido 1000 anos atrás como o Gojo era agora, né? Mas porque na época, 1000 anos atrás, o Sukuna, ele era só um humano normal e ele era muito, muito mal. E usuários, tipo, de espíritos e tal, amaldiçoados e não sei o que, eles eram muito mais perversos, entendeu? Tipo assim, o Sukuna, ele conseguiu ser um humano reconhecido no meio de tanta maldade que tinha antigamente, né? 76. Ao contrário, né, de diversos personagens, Itadori, ele não julga as fraquezas de uma pessoa. Ele não olha pra uma pessoa e fala, essa pessoa é fraca e eu posso superar ela nisso, não. Não, ele olha e entende os laços, né, e acaba criando laço com todos, né, e, tipo assim, ele tem uma capacidade de criar amizades, né, facilmente, né, e isso seria uma forma dele ser um bom protagonista, de acordo com o Akutami, já que ele tem problemas, né, em desenvolver, né, e escrever coisas sobre o personagem. 77. Yuji Itadori domina os feitiços rapidamente em Jujutsu Kaisen por ele ser forte, mesmo sem Sukuna. Então, mesmo que ele não tenha o Sukuna, ele já levaria jeito pra essas coisas, né? Mas por que ele levaria, né? É o que eu falei lá no começo do vídeo. Eu acredito que ele é filho de uma pessoa que já tinha comido um dedo do Sukuna. 78. Itadori teria a capacidade de levar jeito pra ser um feiticeiro, mesmo que ele não tenha ingerido o Sukuna, porque ele já é forte, né? Como eu já falei. E ele também luta artes marciais. Quem ensinou pra ele foi o avô dele. Então ele já era forte. Então ele já tem uma tendência a ser forte em relação aos pais dele. E ele já usa artes marciais e tem um poder sobre-humano, né? 79. O panda, ele não é um panda, ele é um cadáver amaldiçoado com mutação criado pelo diretor Masamichi Yaga, né? Que acabou adotando, criando como filho e colocando ele no colégio de Jujutsu. O Itadori, ele corre uma velocidade a cerca de 60 km por hora, né? O povo falou que ele pode correr 1 metro em 3 segundos, né? Exagero. 81. Yuta Okkotsuki, ele é o personagem que mais tem energia amaldiçoada da obra. E tudo isso, tanto por causa dele, como por causa da Rinka também. 82. O Mahito, ele é o personagem mais favorito de Horikei Koroshi, que é o autor de Boku no Hero, e disse que se desse, talvez ele criaria um personagem inspirado nele. 83. O nome do Mahito significa verdadeiro, e realmente ele foi verdadeiramente mal desde quando ele nasceu. Ele já nasceu fazendo maldade, já nasceu sendo mal, e ele é mal, verdadeiramente mal. 84. O personagem mais cobiçado entre as mulheres da obra não é o Satoru Gojo, e sim o Sugeru Gito, né, que na pesquisa de popularidade ficou em 13º lugar, e o Satoru em 3º, né, olha pra você ver. O maior hobby da Mei Mei é contar dinheiro, e o que mais ela odeia é pagar imposto, né? Satoru Gojo, ele é um dos homens, né, de um dos personagens mais ricos da obra, né, já que ele é uma das 3 grandes famílias, né, e ele é rico mesmo. 88. Se o Itadori não fosse um feiticeiro, ele seria um bombeiro. Esse era o grande desejo que ele tinha, salvar a vida, só que sendo um bombeiro e tal. 89. Yuta Okkotsu era um rapaz de família e ele até tinha uma irmãzinha mais nova, né? Só que quando o espírito Rinka, vingativo, aliás, da Rinka, se ligou a ele, ele teve que afastar da família dele, né? Porque a Rinka fazia mal a qualquer pessoa que se aproximava dele, né? Ela não tinha um discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom ou não. Inclusive, o filme dele deve estar incrível, e se inscreve no canal. Não, o primeiro kanji, que é Fushi, de Fushiguro, significa deixar cair ou abaixar algo, enquanto o Guro significa preto. E já o nome Megumi em si pode ter vários significados, né? E um deles, por exemplo, é benção, ou presente do céu e da natureza. E Megumi, ele é um nome feminino, né? E por isso que o Megumi achava que o pai dele odiava ele, né? Porque ele era um menino e colocou o nome de menina nele, né? Mas não foi por causa disso que o pai dele colocou o nome dele, né, de Megumi. O pai do Megumi escolheu esse nome, né, porque ele, por causa do significado, porque ele significa bênção, né? Então, assim, porque desde quando o Megumi nasceu, ele já imaginava, né, que o Megumi, ele iria ter um grande potencial. Ele já pôde sentir a energia e tal, assim. Então, ele foi simplesmente um pai babão, que se for do que as outras pessoas vão falar, é Megumi, bênção e pronto. Quando ele crescer, ele lida com isso. 93. Mesmo que não pareça, né,
e o Megumi não saiba, o pai do Megumi o amava, né, e o deixou sobre os cuidados da família Zenin, porque ele acreditava, né, que seria o melhor do que ele ser criado por ele mesmo, né, porque depois que a mãe do Megumi morreu, não sabíamos como, mas eu imagino que seja por culpa do Mahito, ele meio que ficou assim, ficou incapaz de cuidar do filho dele. 94, o pai do Megumi era um homem que não tinha energia amaldiçoada igual a Maki, mas a Maki, ela, tipo, ele não tinha mesmo, mas mesmo assim ele era extremamente forte, e o Gojo, até hoje, na vida dele, ele só perdeu uma vez, né, e ele perdeu justamente para o pai do Megumi, e ele só teve a ideia de criar o raio roxo por causa que na revanche, né, tipo, que ele foi lutar com o pai do Megumi foi dando uns conselhos pra ele, falando algumas coisas e tal, e ele falou, então se eu tenho um raio azul e tenho um raio vermelho, vou juntar os dois e fazer um raio roxo, entendeu? O pai do Megumi pediu para o Gojo, né, para que o Gojo tomasse conta do Megumi, né, porque o garoto, ele tinha um potencial e que ele iria ser vendido para a família Zenin em breve, entendeu? E que ele queria que ele fosse cuidado pelo Gojo, que mesmo que o Gojo era super forte, ele deu para perceber que ele tinha uma boa índole, ele queria que o filho dele fosse assim. Megumi conheceu o Gojo quando ele estava na primeira série, né, que foi basicamente quando o pai dele sumiu, né? E é isso, né? E a idade do Megumi, né, eu já falei pra vocês, né, mesmo que ele não pareça, ele tem 15 anos de idade, e a sua altura é de 1,75 m, e ele faz aniversário dia 22 de dezembro, ou seja, ele é capricorniano, e isso explica muito bem a personalidade dele. 98, o Megumi, ele é estiloso, mas ele não é do tipo de pessoa que gosta de usar roupas elegantes. Pelo contrário, ele prefere usar roupas casuais que não o incomodem e que façam ficar confortáveis. Ele gosta de comida que combine com gengibre e ele odeia pimentão vermelho. Em pesquisa de popularidade para Jujutsu Kaisen, Megumi Fushiguro ficou em segundo lugar, apenas, né, atrás do Itadori Yuji. Ele teve 21 mil votos, 193, e o primeiro lugar que ficou com o Yuji Itadori é com 21.735 votos, né, surpreendentemente bem próximo, né, e assim, geralmente, né, o protagonista, ele nunca é o personagem favorito, ele nunca é o personagem mais legal, entendeu? Isso acontece com várias obras, e se o Yuji é, porque tá certo, ele é ótimo. Megumi fica mais triste com a morte de um animal do que a morte de um ser humano, então sempre que ele perde um Shinigami, ele fica todo deprimido. Indica que a técnica do Megumi, ela é ligada aos 10 tesouros sagrados, né? E cada uma das sombras dele é uma técnica que tem relação com desses 10 tesouros aí. Espero que vocês tenham entendido, e isso é muito interessante porque explica muita coisa, né? E os 10 tesouros sagrados, eles são inspirados na mitologia japonesa, como eu falei, tem várias referências da mitologia japonesa e tal, e a própria mitologia japonesa diz que quem tem a posse dos 10 tesouros sagrados poderiam purificar o mal. Só que o mais interessante é que quem também tem a posse desses 10 tesouros sagrados também poderia ressuscitar alguém, mesmo que já esteja morto há muito tempo. E esse aqui, ele é o ponto central entre o Megumi e o Sukuna. Aí que tá o interesse do Sukuna, entendeu? E muito provavelmente, né, o grande plano de Sukuna é que quando o Megumi, ele atinja o ápice, ou um ponto fixo, um ponto forte, né, assim, de poder usar todos os seus Shinigamis, o seu poder e tal, das sombras lá, ele poderia reviver o seu corpo, né, e assim o Sukuna seria livre do Itadori, né, e voltar a praticar o mal, né, como ele sempre fez. E isso é basicamente o interesse que o Sukuna tem no Megumi. E esses foram os fatos de hoje. Tem mais ou menos 105 fatos aí, mesmo que eu tenha me atrapalhado em algumas contagens. E comenta aí embaixo na descrição, não, nos comentários, se tem algum desses fatos que você sabia ou que você não sabia, se você gostou de saber ou não, se você ficou curioso ou não, se você já imaginava ou não. Lembrando que já tem vídeo sobre 100 fatos sobre Jujutsu Kaisen, 200 fatos sobre Naruto, fatos e curiosidades sobre Fairy Tail. Um beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê domingo que vem, dia 1º de janeiro, se Deus quiser, com 200 fatos sobre One Piece. Um beijo, fiquem com Deus.